Uma caderneta simples como essa contém o antídoto para você que sofre todo dia com a procrastinação. Eu não estou falando em acabar com a procrastinação, até porque vocês não esperariam isso de mim. Eu pesquiso esse assunto há muito tempo e sei muito bem que a procrastinação é uma experiência humana. Todos nós procrastinamos. Talvez você se decepcione um pouco com isso, né? Procurando pela internet ou lendo livros que te prometem que você vai vencer a procrastinação de vez e nunca mais terá de lidar com ela. Isso não é possível. Todos nós procrastinamos. Agora, por que um caderninho simples como esse pode te fazer lidar com a procrastinação? Para tanto, para responder essa questão, nós temos que entender o que é a procrastinação e como ela funciona. Eu sei que existe uma certa pressa na internet, né? Vai, ensina logo, qual que é o hack, qual que é o segredo, como que eu lido com isso. Temos toda essa pressa. Mas eu te peço, espera um pouquinho. Vamos entender primeiro como que a coisa funciona, porque sem a caracterização correta, não há terapêutica que funcione. Pois bem, a procrastinação não é preguiça. A procrastinação não é uma dificuldade no manejo do tempo e muito menos má vontade, falta de força de vontade. A procrastinação é uma dificuldade que experimentamos de lidar com as nossas emoções. É uma dificuldade autorregulatória, é um problema de autorregulação, como defende uma das principais pesquisadoras na área, a Fuxia Sirois. O que acontece basicamente é que toda tarefa em que procrastinamos possui associada a si uma emoção desagradável. Talvez você precise marcar uma consulta médica, por exemplo, mas sinta medo por isso. Sei lá, estou sentindo uma dor aqui, vou no médico, o que eu vou descobrir? É claro que isso em nada resolve, porque se a dor for séria, o mais prudente é ir ao médico o quanto antes. Mas enfim, essas irracionalidades que circundam a procrastinação ficarão para um outro momento. O medo, então, ele está diretamente associado a esse comportamento, a essa tarefa. Nós podemos ter a necessidade de fazer um relatório para o trabalho. Eu tenho que escrever um relatório que meu chefe pediu, mas é tedioso, é chato, e eu estou procrastinando para fazer isso, porque aquilo não me mobiliza, não me motiva, não me desafia. E o tempo continua passando. Veja você novamente que nós temos aqui emoções negativas, desagradáveis, associadas à tarefa. Eu preciso começar a fazer atividade física, mas o resultado está tão distante. Esse trade-off, né, entre aquilo que eu faço e aquilo que eu obtenho está tão no futuro que isso não me move. Então vocês começam a perceber de forma inevitável que sempre há uma emoção negativa associada àquilo que procrastinamos. E aqui está o segredo do caderninho. Quando nós entendemos que a procrastinação está intimamente associada a emoções, nós então podemos adentrar uma citação famosa da Fuxia Sirois, já aqui citada, pesquisadora, em que ela diz que nós não fugimos das tarefas. Nós fugimos das emoções que associamos às tarefas. O que acontece basicamente quando nós, por exemplo, tomamos o telefone, eu preciso escrever aquele relatório, eu quero ler um livro, as muitas coisas que queremos fazer, mas não conseguimos transpor, né, a intenção, transformando essa intenção em comportamento, procrastinamos, e aí o telefone está sempre à disposição e ele parece sempre muito convidativo, sempre parece nos oferecer tudo aquilo que queremos. O que ele faz é reparar o nosso estado emocional naquele momento. E por que nós temos que entender isso? Se eu, por exemplo, preciso escrever o relatório, o simples fato de pensar em fazê-lo, em precisar fazê-lo, já causa em mim aquela emoção. Que saco, já me vem um certo incômodo. Quando você pensa em ir no médico, claro que essas coisas, eu compreendo isso, tá, gente? São caóticas. Muitas vezes nós não notamos na correria do dia a dia
e com o destreino que temos em lidar com as nossas emoções, com a complexidade que nos habita, nós não notamos essas coisas acontecendo. Mas isso acontece. Você pensa na tarefa e já começa a sentir aquele incômodo. E aí, em vez de lidar com aquele incômodo, e há meios para isso, né, de exercer práticas de autorregulação para lidar com aquilo e resolver o problema, você simplesmente passa pano, você enxuga gelo, você pega o telefone lhe confere toda a natureza de estímulos agradáveis, historinhas, vídeos divertidos, etc, etc, um vídeo como esse, e aí você sente aquele alívio, porque aquele incômodo que você sentiu naquele momento foi reparado. Então, a procrastinação é isso, é uma espécie de reparo emocional de curto prazo, em detrimento daquela tarefa que precisamos executar, apenas para resolvermos aquele incômodo emocional que nos acontece naquele momento. E claro, o tempo continua passando, o problema é empurrado para frente e, por regra, as coisas tendem a ficar pior à medida em que o tempo passa, tá? Então, as consequências da procrastinação são sempre negativas. Não existe esse negócio de é uma procrastinação ativa, eu vou deixar para o último momento, porque no último momento eu estarei mais pressionado e vou fazer as coisas melhor. Isso não existe, tá? E aí vem, né? Para que serve o caderninho? Fiz toda essa digressão, você pode pensar, para que você explicou isso tudo? Tá vendo? É importante explicar para agora dar sentido ao que eu vou ensinar a vocês. O caderninho, ele é um mecanismo de conscientização, ele é uma ferramenta, digamos, de metacognição. Vocês, quando experimentarem a procrastinação, poderão vir aqui e escrever. Apenas tomar nota. Estou procrastinando em quê? Estou procrastinando no relatório do trabalho. Estou procrastinando para fazer inscrição na academia. E vocês vão colocar quais são as emoções negativas associadas àquele comportamento. Eu estou sentindo muito tédio por isso, isso e isso. Eu estou sentindo medo porque eu não quero encontrar esse problema. Então vocês vão tomar nota daquilo que vocês sentem e que são a raiz do problema, essas emoções, né? São as coisas que lhe provocam essa aversão. Nós, seres humanos, somos naturalmente aversos a coisas que nos pareçam ameaçadoras. Essas coisas não precisam ser ameaçadoras, mas o simples fato de parecer já basta. E esse caderninho lida muito bem com isso. Eu, como disse a vocês, procrastino também, sou ser humano, tá, gente? É importante dizer. E ele fica aqui do lado da minha mesa de trabalho. Então, muitas vezes eu me pego procrastinando, eu pego o caderninho, abro e escrevo um pouco sobre aquilo. A tarefa e os motivos, as razões emocionais que estão me levando a procrastinar. Isso atenua o impacto daquilo em mim e muitas vezes eu me pego entrando em ação com muito mais facilidade. Então fica o conselho para vocês, é uma caderneta simples, poderia ser um bloquinho de notas qualquer também, porque o valor disso aqui não é temporal, vocês não precisam nem guardar, é simplesmente esse exercício de tirar daqui e colocar no papel. Se você gostou desse vídeo, considere, claro, deixar o seu like aqui, se tiver dúvidas sobre a prática, deixa aqui nos comentários, e mais importante de tudo, considere inscrever-se no canal. Para mim, isso é sempre muito importante para que eu possa continuar levando a vocês conteúdos como esse, práticos, mas baseados em evidência, baseados em bunda na cadeira, né? Requer muito estudo, então eu conto com vocês fazendo inscrição aqui no canal também. Qualquer coisa, mandem uma mensagem nos comentários. Até breve.